Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os ouvintes desse rádio, que Deus venha abençoar você que está aí do outro lado do rádio, ouvindo a palavra do Senhor, através do rádio desse programa, né? Isso para nós é motivo de alegria, estar aqui junto com você, né? Nessa programação, falando da palavra do Senhor, dizendo que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, né? Com certeza, a sua verdade se estende de geração a geração. Ele nunca murchará, nunca muda, né? O Senhor para sempre é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A palavra nos afirma isso aí, e nós acreditamos, precisamos crer. Nós buscamos no Senhor Jesus Cristo essa crença, né? Essa fé que vem através do Espírito Santo de Deus, né? Então nós estamos aqui nesse programa exclusivamente para isso, para falar desse amor, dessa fidelidade, dessa justiça de Deus, dessa graça que se manifestou para a salvação de toda a humanidade, de todos os homens que vêm a esta terra. Então é um entendimento, né, espiritual, né, da parte do Senhor, que Ele nos dá para a gente conhecer e valorizar a vida eterna, o reino do céu, né? Graças a Deus por isso, queremos falar da palavra do Senhor que encontramos aqui em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 e o versículo 23 e 24. Lucas capítulo 10, versículo 23 e 24, que diz assim: E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que vê o que vós verdes. Versículo 25: Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós verdes, e não viram, ouviram, né? E ouvi o que ouves, e não ouviram. Então veja aqui o que Jesus diz aqui para nós, né? Dizendo aos seus discípulos ali, como hoje, da mesma forma, nós podemos falar: Bem-aventurados sois vós que vê o que vocês estão vendo, que muitos quiseram ver e não viram. Quando Jesus disse isso, é claro que ele estava ali em carne, né, como homem, diante dos seus discípulos, mas ele falou essas coisas, essas palavras no sentido espiritual, que muitos quiseram ver e não viram, mas eles eram bem-aventurados porque estavam vendo, né, e estavam ouvindo. Então veja, continua a mesma coisa. Você vê que logo após, quando Jesus passou pelo Calvário, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, ele apareceu para os seus discípulos, aonde Tomé não se encontrava junto. E depois quando os outros falaram para Tomé, Tomé não acreditou. Não creu que Jesus tinha ressuscitado. Ele disse: eu não acredito. Eu só acredito se eu ver ele e tocar nele. Jesus apareceu outra vez, onde estavam todos os discípulos, inclusive Tomé, e chamou Tomé e disse: Tomé, vem aqui. Seja crente e não incrédulo.
e ele veio já, de certa forma ali, reconhecendo, já adorando a Deus, pedindo perdão e reconhecendo que o Senhor é Senhor mesmo, é Deus. E Jesus disse para ele: seja crente e não incrédulo. Toca em mim, porque sou eu mesmo. E um espírito não tem carne e osso como eu tenho. E ele veio, como eu já falei, já clamando pelo nome de Deus e pedindo perdão. E Jesus disse: tu tá crendo porque me viu. Mas bem-aventurado o que não viu e creu. É isso que eu quero chegar nessa palavra aqui, irmão. Bem-aventurado aquele que não vê, mas acredita, né? Então, é o que acontece com nós hoje. Nós não estamos vendo Jesus em carne. Quando Paulo diz aos Coríntios, capítulo 1 aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 50, deixa eu chegar aqui que eu não estou lembrando aqui para dizer direitinho. Capítulo 15 e o versículo, não estou nem encontrando aqui, irmão, né? Mas Paulo ele fala, se nós conhecemos, ainda que tenha conhecido Jesus Cristo em carne, não é bem aqui não, que ele fala. Agora já não conhecemos mais assim. Dá uma olhada aí, Miqueias, né? Então, ainda que nós tenha conhecido Jesus Cristo em carne, agora já não conhecemos mais assim. Ou seja, é espiritual e não materialmente. Eu não posso achar que... aqui 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, que diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Então veja, a gente tem que, o crente ele tem que olhar sempre pelo lado espiritual primeiro. Ele não tem que olhar primeiro carne. Ou seja, se eu entrar pela carne, se eu entrar pelo lado material, terreno, carnal, eu erro. Eu estou errado. Eu posso errar, eu posso estar certo, mas muitas vezes vou errar. A maioria das vezes é erro. Então tem que olhar pelo espírito. Então o que Jesus disse: muitos reis e muitos profetas, né? Porque teve muitos reis que acreditaram na vinda do Senhor Jesus, que acreditaram que o Cristo viria. Mas eles não viram, não tiveram a oportunidade de ver. É como que nós falando agora que Jesus vem. Ele vai vir arrebatar a sua igreja, ele vai vir, mas muitos não acreditam nisso. Mas nós estamos falando que ele vem e ele vai vir mesmo. É a mesma coisa que era antes. Olha, vai vir o Cristo, que ele vem para salvar a humanidade. Como era essa salvação? O pessoal não sabia não. Como é que era que ia funcionar, mas eles queriam ver ele. É tanto que na época existia um homem por nome Simeão, que o Espírito Santo disse para ele que ele não ia morrer antes de conhecer o Salvador da humanidade. Então ele era um desses que estava ali na expectativa. Então vai vir logo, porque eu estou velho já e ele sabia que ali ia acontecer naqueles dias. É o que nós estamos falando hoje aí, que está bem próximo à vinda do Senhor Jesus, né? Mas aquele homem esperava ali, ele viu
né, o Salvador, quando foi apresentado no 8º dia, ali no templo, para ser circuncidado, né, que era a lei dos judeus. Então, e ele deu glória a Deus e disse: agora pode levar teu servo, porque eu já vi o Salvador da humanidade. Então veja que pregavam isso entre os judeus, entre os que criam, acreditava que viria um homem que seria o Salvador. Então, mas não viram. Muitos morreram, claro, de Adão até chegar em Jesus. Quantos não morreram acreditando? Noé, Adão, ou seja, Adão também, mas Abraão, e vem aí, né? Então veja, aí por isso ele disse: vocês são bem-aventurados, vocês estão vendo. Tem uma palavra aí que o apóstolo João escreve aqui, eu vou ver aqui, me parece que é no capítulo 3, que ele diz que João Batista falou que Deus nunca foi visto por ninguém, né? Mas o Filho unigênito fez conhecer, né? Então, ele diz aqui, deixa eu ver aqui se eu acho, irmão, a palavra, que também não importa se eu não achar, mas é assim que diz a palavra do Senhor, né? Que João, o apóstolo João, escreve de João Batista dizendo que Deus nunca foi visto por ninguém, né? Mas o Filho unigênito fez conhecer, né? Então vejam, porque na verdade Jesus era o próprio Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? O próprio João, aqui o apóstolo João, escreveu no Evangelho, no capítulo 1, ali começa já dizendo desta forma, né? Mas então, o importante é nós crer, nós acreditar, né? Sem ver. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, não é a coisa que já chegou. Não é aquilo que já chegou, que está presente. É a certeza daquilo que se não vê. Então, no primeiro, né? Então, a gente aqui fala em três lugares sobre João Batista, por isso que às vezes a gente... Mas é assim, é o versículo, é o 18, né? Exatamente. Então diz aqui: Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ou seja, é isso que ele disse aqui por discípulo: bem-aventurados sois os olhos que vê o que vocês verdes. Porque estava vendo o próprio Deus em carne, na terra. Porque Deus, ele não... Jamais um homem pode ver Deus, né? Então, nunca ninguém viu, mas o Filho fez se conhecer. Ou seja, ele estava na semelhança de Deus ali, né? Sendo igual a Deus, não teve por usurpação, ou seja, na semelhança de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Então veja aqui, irmão, que aí ele diz isso aqui, e nós hoje continuamos. Daí veio o mistério de Deus para com os homens. Na verdade, o Espírito Santo ficou nesta terra depois que Jesus subiu aos céus, para nos dar o mistério, nos fazer conhecer, abrir nossas mentes para compreender a palavra do Senhor, para compreender esse mistério sem ver. Então, bem-aventurado é aquele
que vê a salvação, que consegue compreender, investir, correr atrás dessa salvação, né? Porque muitos não querem. Tem muitos aí que ouvem a palavra de Deus e rejeitam. Aí você vê aqui, Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, e o versículo 16, olha o que ele diz aqui. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então é isso aqui. Revelar é aquilo que está escondido e veio ser aparente. Ou seja, veio se ser declarado. Veio a gente veio a compreender, a entender. As pessoas entendem pela revelação, compreende e enxerga pela revelação. Então veja aqui, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Está entendendo aqui? Os olhos do vosso entendimento. Então quando fala ali em ver, é exatamente isso. Porque muita gente viu Jesus, mas ele viu como um impostor, né? O Cristo veio para atrapalhar, inclusive os crentes da época, quando eles se sentiu ameaçado pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa denominação, a nossa religião, a nossa tradição, a nossa teologia, a nossa filosofia, sei lá, tudo isso foi por água abaixo que esse cabo veio derrubando tudo. Veio desfazendo, que na verdade Jesus não veio desfazendo nada. Ele veio, foi aperfeiçoando. Mas eles não aceitaram. Então veja aí, será que eu estou aceitando? Ou eu estou na mesma condição daquele povo na época? Não aceitando o que Jesus diz, porque eu tenho umas ideias aí, humanas, umas concupiscências mundana que eu gosto e não sei, não tem freio para isso e eu não quero largar isso. Então é isso aí, irmão. Será que eu estou enxergando? Quando Jesus fala aqui, depois eu volto aqui, em Efésios. Mas quando ele fala aqui em Apocalipse, que eu sempre falo esse versículo, eu sei até de qual, mas eu vou ler, porque eu não vou ler só um versículo, eu vou ler mais de um. A 7ª carta de Apocalipse, que Jesus ele fala aqui a partir do versículo 15, eu posso ler o 14 para saber que é ele mesmo, que diz aqui: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ou seja, em Laodiceia, que Filadélfia, Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, ou seja, é o fim, né? Aquele que não tem para onde tu ir mais. Amém, quando diz, é porque finalizou, né? Para onde é que eu vou agora? Amém. Acabou, né? Então aqui diz o Amém, tu não tem mais para onde tu ir. Recorrer a quem? Eu acredito que seja isso, quer dizer aqui esse Amém, né? Diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É isso que está falando. É isso que ele está dizendo. Ele está afirmando quem é ele, né? Então veja, aí ele entra aqui, versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Ou seja, até que eu queria que tu fosse frio ou quente. Eu torço para isso, eu quero que isso aconteça na tua vida. Mas
mas tu não é, tu é morno. Então aqui ele vai dizer morno aqui no 6. Mas olha o que ele diz aqui: eu sei as tuas obras. E sabe mesmo. Eu quero falar para você que está nos ouvindo aí, que ele sabe mesmo as tuas obras. Aqui na 6ª carta, ele fala também no versículo 8: eu sei as tuas obras, né? Eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Ou seja, eu estou contigo. Esse aqui é totalmente o contrário desse outro, né? Aqui ele está dizendo: eu sei as tuas obras, que tu tá frio. Ou seja, tu tá morno. Tu não tá frio nem quente. Aí ele diz aqui no versículo 16: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, eu te rejeito. Pro outro ele disse: eu abri uma porta e ninguém pode fechar. Porque tu tendo pouca força, tu guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Agora esse daqui, ele com todo esse poder que tinha, que se achava rico, ele vai falar no versículo 17, mas Jesus vomitava na boca dele, ou seja, não tem parte comigo. É isso aí. Então veja aqui o versículo 17, como diz: rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Então veja aqui que ele está dizendo para ele: tu não tem condição nenhuma, mas tu se acha. Por isso tu não tem parte comigo, porque tu não pede de mim e nem ajuda na minha obra. Sabe aquela coisa que você busca em Deus para quê? Para salvar a tua alma e salvar a dos outros, ajudar as pessoas a se salvar. O que é que nós estamos fazendo nesse programa aqui? Se fosse para mim dizer para mim mesmo, eu estava lá em casa, dentro do meu quarto, eu lia a Bíblia, eu comia sozinho e não dava nada para você, né? Mas aqui nós estamos num banquete. Ah, mas tu fala besteira. Não. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui é o verdadeiro alimento que leva para a vida eterna. Não é como o alimento natural que é perecível, mas esse aqui é eterno. Até Jesus usa essa mesma palavra dizendo: não correi atrás, não lutai não trabalhai pelo alimento que perece, mas sim por aquele que não perece, que leva a vida eterna. Quando ele diz isso, não é dizendo para você não trabalhar para comer, não. Ele está dizendo para priorizar a palavra de Deus. É isso aí. Então veja aqui que ele está dizendo para ele: esse cabra aqui nem queria, porque ele tinha que buscar em Jesus para ele mesmo. Aí ele ficava meio frio ali, mas estava querendo se aquentar no fogo do Espírito, né? E ele podia também ser quente, no sentido de se alimentar e sobrar mais fogo ainda para aquentar os outros. É assim? Que é o que nós estamos fazendo aqui. A gente busca não só para nós, mas também dando para os outros que estão nos ouvindo agora, né? Quem quer, claro. Então, mas ele não queria, nem buscava, nem para ele e nem muito menos para dar para os outros. Então, quando está dizendo ele, era a igreja, irmão. Era o pastor com a igreja lá, que era rico. Aí ele se isolava dos outros. Ah, para quê? Nós não precisamos do vizinho, que não vamos atrás dele. Era mais ou menos isso aí. Então ele diz aqui, nesse versículo 16, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então tu não tem parte no evangelho, no reino do céu, porque tu acha que tu tens condição de sobreviver só. É isso aí. Aí ele diz aqui no 17, como diz: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, um pobre, cego, miserável e nu. Então veja o que ele está dizendo: se tu não buscar em mim,
tu não tem com que sobreviver. Né? Toda a tua riqueza perecerá antes da salvação. Ou seja, não existe como riqueza de homem, riqueza terrena, pagar a conta espiritual. É isso aí, irmão. Então aí ele entra aqui no 18, que é o que eu sempre falo. Esse versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para cobrir a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que enxergues. Eu estou aqui por causa do olho. Porque é para ver, irmão. Então veja, ele se vestiu, se comprar o ouro provado no fogo, que é o Evangelho, a palavra de Deus, o mistério da palavra, o poder que há na palavra, o conhecimento da palavra, a crença em Jesus, sem ver, mas eu acredito. É como que eu esteja vendo. É a mesma coisa de eu ver. Quando eu creio, bem-aventurado que não viu e creu. Ele falou. Então veja, quando você faz isso, você adquiriu o ouro provado no fogo. Que fogo? Fogo do Espírito, acabamos de falar. Então esse poder de Deus, essa justiça de Deus, você acabou de ser protegido com a justiça, com a couraça da justiça, que é o que Paulo fala aos Efésios, né, que é as armaduras de um soldado preparado espiritualmente. Então você compra essas vestes brancas, que é a justiça, que se representa a justiça de Deus, é justificado por ele. Você vai conseguir essas vestes porque você achou você buscou o ouro provado no fogo. E aí o colírio para que enxergue, o teu olho para poder enxergar o mundo espiritual. Então ele está dizendo, eu aconselho que tu faça isso, porque senão não vai ter nada. Ele mandou que João escrevesse essa carta e entregasse para esse pessoal aqui de Laodiceia, né? Então veja aqui, eu vou até prosseguir mais aqui 2 versículos, que diz no 19: eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Zeloso e te arrepende das coisas que vêm, de certa forma, contrária a esse zelo. É isso aí. Certa forma, contrária ao que Deus manda fazer. Então veja, arrepende-te. Ser zeloso. Zeloso, você vai limpando aquilo que está sujo lá para ficar limpo, né? Para ficar, um zelo, né? Com zelo. Então veja, e um versículo 20 que a gente fala todos os dias, acho que quase todos os dias que eu prego eu falo sobre esse versículo, que diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, Jesus disse, para buscar em mim o ouro provado no fogo, para comprar de mim não é difícil, porque eu estou na porta, eu não estou longe. É difícil sair procurando por aí. Não precisa disso, basta clamar. Por mim eu estou pronto. É isso aí. Já pensou, o Rei dos Reis é pronto para te receber a qualquer momento? Então é assim que é o nosso Senhor Jesus. Diferente de qualquer outro ser vivente. Inclusive os homens. Nunca vai estar pronto 100% para receber os outros, para ajudar os outros. Mas Jesus sim. Agora, a pessoa às vezes busca Jesus só para ganhar as coisas terrenas. Até mesmo a saúde, você está errado. Eu digo isso porque é verdade. No sentido de buscar só para a saúde. Então, você está doente, corre atrás de Jesus. Vai para os cultos, fica crente que é uma beleza. Aí daqui a pouco Jesus até faz um milagre só para ver teu jeito mesmo, para servir de testemunho no dia do juízo.
Aí você não vai mais. Então estava querendo Jesus só mesmo para curar a perna, curar o bucho que estava doendo no bucho. Então não é assim não, irmão. Você tem que buscar o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas pode ficar certo que vai ser acrescentada. Então, Jesus, ele quer esse coração, esse espírito voluntário, um coração puro, né? E um espírito voluntário, fazer com voluntariedade, sabendo que ele é rei e que você vai prestar conta com ele, somente ele pode pagar a tua conta, só ele, não tem mais. Então veja aqui, eu voltando aqui em Efésios, né, que eu li aqui o 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo dizendo aqui, o 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. É uma sabedoria da parte de Deus, irmão. Não é sabedoria para fazer satélite, para construir fábricas, celular, sei lá, qualquer coisa. Não, não é. É para livrar tua alma do inferno. Essa sabedoria, como lidar com os demônios, com um poder te acompanhando, as armaduras, as armas espirituais que não são carnais, como diz o apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Ele diz, as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para desfazer as fortalezas. Fortaleza no sentido espiritual, né? As armas do diabo, né? Então veja aqui o 18, versículo 18 aqui de Efésios capítulo 1, né? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Foi aqui que eu parei. Iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibas qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então você só vai saber disso, irmão, se você buscar, se você acreditar. Aí ele é iluminado os olhos, né? Os vossos olhos, iluminado os vossos olhos do entendimento. Não é do meu paladar. Não é do meu, como é que eu falo para pegar, mas sensibilidade, da minha sensibilidade de pegar, de apalpar. Não é isso não. É do entendimento. É para você entender. Porque se você não entendendo, você não valoriza. Se eu entendo que o emprego que estão me oferecendo aí tem uma vaga de emprego, mas não, para mim isso não vai dar certo. Se eu não almejo isso, eu não tenho vontade nisso e vejo que não vai dar muito resultado, eu não me interesso por isso. E eu não corro atrás. Mas se eu acho que vai me trazer resultado, eu corro atrás. Então, do mesmo jeito é o reino do céu. É bom. Quando eu tô vendo, eu me interesso. Eu corro para cima mesmo. Mas se eu não ver, que é o abrir os olhos do vosso entendimento. Eu estou entendendo, eu estou com o olho aberto, eu estou compreendendo, eu estou vendo o céu sem ir lá. É isso aí. Eu estou vendo Jesus, eu estou vendo também o juízo final sem estar lá. É por isso que o Jesus, ele disse, eu mandarei outro Consolador, o Espírito da Verdade, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque eu vejo um erro que me leva a uma justiça que não é corrupta, que é verdadeira, que é Deus, que me leva a um juízo. Sem eu estar lá, mas eu sei que está preparado já para quem faz errado. É isso aí. Então eu estou vendo, iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibas qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos.
herança nos santos. Como é que eu vou saber que eu tenho herança, essa glória, essa riqueza da glória da herança? Eu vou valorizar isso. Então Paulo escreve aos Romanos dizendo que as aflições desta vida não são para se comparar com a glória que havemos de receber. Então eu não vou comparar, porque eu vou enfrentando isso aí, sabendo que a glória é muito maior do que o que eu estou passando de ruim. Tá entendendo, irmão? Eu vou compensando. Cadê, rapaz? Eu estou sofrendo, trabalhando o mês todinho, porque no fim do mês eu vou receber um salário. Não, mas compensa, eu vou trabalhar. É isso aí. Da mesma forma, aqui, Paulo diz que a gente tem que ser firmes e constante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho tem uma recompensa. Então, aí Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8, dizendo que cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então eu vejo isso, eu consigo entender isso aí, eu me interesso por isso que estou no programa aqui. Eu estou falando de mim diretamente, mas agora sim, porque a gente está num programa desse aqui, por causa disso aí, que a gente está entendendo que consegue acumular tesouro no céu, né? Você está investindo na tua vida, na tua herança nos santos. É isso aí. É o que está dizendo aqui. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibas qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ah, sim. Então Paulo orava pelos irmãos para que eles entendessem isso. Deus abrisse a mente deles para eles investir no reino. Trabalhar na obra do Senhor. Então é o que nós fazemos também. A gente ora, Deus, que aquela rádio, né, que aquele programa, aquele rádio venha ganhar alma para o teu reino, as pessoas possam compreender a palavra, entender a situação que se encontra e que precisa, como se sair da situação de condenação para a salvação, né, para a glória de Deus, para a herança no céu, ou seja, ser um cidadão do reino do céu, né? Então é isso aí que a gente ora também, né? Fazendo assim. O versículo 19 diz: o qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, sobreexcelente grandeza do poder, né? Do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Segundo a operação da força do seu poder. Exatamente esse poder de Deus que é a favor de nós, né? Que vem nos trazendo, né, essa vitória, né? Aí ele diz no 20 que manifestou em Cristo, ressuscitou dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Se ele fez isso com Cristo, né? O Deus e Pai, então ele ressuscitou Cristo dos mortos e colocou à sua direita, né? Então veja aqui que esse interesse, né, de nós buscarmos no Senhor para entender. Quando Cristo, ele falou aqui, irmão, o Senhor Jesus Cristo falou aos apóstolos aqui, bem-aventurados, né? E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes, em particular, bem-aventurados os olhos que vê o que vós verdes. Oh, rapaz! Uma certa vez ele pregando, e uma mulher se levantou do meio da multidão e disse para ele: bem-aventurado foi o ventre que te gerou. Aí repetiu outra vez: bem-aventurados os peitos que te deu mama.
porque ela estava maravilhada com a pregação de Jesus, com as palavras. Mas ela não estava entendendo a situação. Ela achava que era apenas um homem, né, que ele estava pregando uma coisa maravilhosa ali, mas espiritualmente ela não estava entendendo muito não. Que Jesus repreendeu ela. Foi um pouco o contrário ali, para que nós todos viessem entender o que Jesus estava dizendo. Ele disse para ela: bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus. Então veja que não adianta você correr atrás de homem. Ainda que fosse Jesus como homem, não adiantava nada. É isso que ele quis dizer. Não adianta tu estar olhando, escutando minhas palavras e se alegrando e depois não seguir a Deus. É isso aí. Foi isso que ele falou. Agora, se tu tá ouvindo e tu tá querendo seguir essas palavras, fazer conforme eu tô dizendo, aí sim, aí é bem-aventurado. Mas não adianta se alegrar agora com o meu discurso, com as minhas palavras, né? Entrar no teu coração com alegria e depois tu abandonar. Depois tu não seguir. É isso que ele estava dizendo. Então você vê que Jesus, ele disse aos discípulos aqui, depois de ele ter enviado os 70 e que voltaram, depois de fazer uma grande obra, aquilo que Jesus fazia, eles fizeram também. Jesus deu poder como continua dando. Foi só uma espécie de treinamento que depois que Jesus subiu aos céus, ele enviou o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que está nas nossas vidas. Todo aquele que aceitar pode fazer as obras que Jesus fez. Ele disse que faz até maiores, né? Porque, na verdade, nós temos mais tempo, né, para fazer a obra, e Jesus foi só 3 anos e meio. Então veja aqui que eles tinham acabado de fazer uma grande obra quando Jesus disse essas palavras para eles. Ele fala aqui no versículo 21, depois de chamar a atenção deles ali, dizer que eu dou poder para vocês para expulsar, para pisar toda a força do maligno, serpente, escorpião e toda a força do maligno, né? Daí ele diz aqui no versículo 21, ele diz: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Ou seja, ele vendo ali a alegria dos meninos e que tinha se cumprido a palavra, que ele estava sendo usado como ele também, ele se alegrou no Espírito e disse essas palavras: eu te dou graça, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado, escondido. Não é que esteja escondido, irmão, no sentido de querer de Deus esconder. É no sentido de você não querer descobrir. É isso aí. Nós precisamos entender as palavras da Bíblia. Você entender, Jesus não vai esconder os mistérios de ninguém. Pelo contrário, ele quer revelar. Mas é você que não abre a porta, que, como foi falado, ele está lá na porta. E aí, batendo, falando. Não abro. Eu abro pro diabo. Vem um conselho do ímpio, que não é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se senta, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas você muitas vezes se interessa por isso. Não, o ímpio eu deixo entrar, agora Jesus não. Aí ele vem me proibir um bocado de coisa, eu aqui sou doidão na terra. Aí com isso depois tu vai pro inferno, porque tu não dá ouvido à palavra de Deus. Então ele diz: bem-aventurado é aquele que ouve, né? Aí ele diz: te dou graça por ter ocultado essas coisas aos sábios e inteligentes, no sentido humano ele falou. Tanta gente sabido aí, humano, mas ele não quer o evangelho. Então é isso.
aí revelasse a essas criancinhas. Quem é? Os meninos já, até uns meio velho ali, mas ele falou de criancinha, porque nasceram de novo, é uma nova vida, receberam a palavra, são cidadão do céu, mas um cidadão novinho ainda, começaram agora. Tá entendendo, irmão? Começou uma nova vida. Então, ele disse isso, porque assim tu tem prazer nisso aí. Aí ele vai dizendo, aí fala aqui nesses versículos 23 e 24, que bem-aventurados eles eram de ouvir o que estava ouvindo, que muitos quiseram ver e não viram, e ouvir e não ouviram, e ele estava vendo e ouvindo, né? Então seria bem-aventurado. Do mesmo jeito eu digo com você que está do outro lado do rádio, né? Que você é um bem-aventurado por ouvir a palavra de Deus. Dá ouvido mesmo. Só ouvir não é muita coisa, porque não adianta quase, né? Mas você dá ouvido, sim. Ou seja, você colocar no teu coração e dizer isso é verdade, você ficar a favor. Ainda que você não siga hoje, mas você vai a favor, que uma hora, aí você vai se convertendo, né? E aí uma hora você vai seguir a palavra, você vai ser um pregador também da palavra de Deus. Deus vai te usar com esse poder que pisa serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, né? Que primeiro vai quebrar em você essa força maligna que trabalha contrário, travando a tua mente, cegando o olho, tapando o ouvido e travando a mente para não entender as coisas. Mas é isso aí. Deus abençoe no nome de Jesus. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, Papai do céu, estamos gratos, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela tua bondade e misericórdia. O Senhor tem nos dado essa oportunidade, tanto a mim quanto àqueles que estão nos ouvindo. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus. Nós usamos o poder da tua palavra para expulsar os demônios, curar os enfermos, de certa forma repreendendo a força maligna que trabalha na vida dessa pessoa, levando as enfermidades, atrapalhando, amarrando a vida dessa pessoa, seja com enfermidade ou outras coisas qualquer que faz ela tropeçar. Pai, ajuda, Pai. Nós repreendemos no nome de Jesus, repreendemos esse demônio, pega tudo que é teu, a tua bagagem, sai, não volta nunca mais na vida dessa pessoa. É uma ordem no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, ajuda em tudo, meu Senhor, essa pessoa prosperando a sua vida, dando entendimento para saber qual é as riquezas da tua salvação nos santos. Meu Deus, ajuda em tudo e abençoa em tudo. E em tudo nós damos graça no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém.